Boa noite, rapaziada. Seja bem-vindo aí a mais um episódio do Realcast, né? Do nosso querido podcast da região. E futuro do Brasil, né? Hoje nós. Futuro do Brasil? Como assim futuro do Brasil? Vai ser. O Brasil todo vai conhecer nós. Vai estar em todas as redes Aí sim, sociais. hein? Top, top, top. Hoje eu tô aqui, ó, com meu parceiro Felipe, meu xará. Tamo junto, galera. Salve, salve. E com um convidado mais que especial. E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Fé. Aí Pra sim, cima. hein? Nosso amigo Júlio, né? Júlio, se apresenta um pouquinho aí pra gente. Fala quem que você é, quantos anos você tem. Caramba. Já tem muitas garotas compromissadas Ô, já. louco, me dera. Ó. Mamãe tá aqui do lado, então acho que ele não vai soltar muita coisa, né? Nesse sentido. Mas se apresenta aí pra gente, Júlio. Então, meu nome é Júlio César, né? Como falaram aí. Eu tô em busca do mundo do futebol, né? Porque desde pequeno esse foi meu sonho. É meu sonho, inclusive. Legal. E tô trabalhando desde pequeno, desde os 4, 5 anos no rumo do futebol. E atualmente eu tô no Cosmopolitano, né? O clube de base aí. E tô em busca, tô trabalhando. Boa, boa. Legal. Qual que é o objetivo, né, desse podcast, do episódio de hoje, né? Eu conheci o Júlio, né, num churrasco ali de amigos e tudo mais, né? E ele me contou que ele participou de algumas bases, né? Já percorreu algumas bases aí no mundo do futebol. E o meu objetivo, né, trazer para essa conversa que a gente discuta, né, não só o futebol dentro das quatro linhas, né, mas o futebol como profissão, como formação de caráter, né, aquilo que a gente até estava conversando, né, lá no churrasco aquele dia, né, e assim, tipo, o futuro, né, então, até mesmo que o nosso público, né, o público do Hellcast, são adolescentes, né, que nem vocês, até mesmo para pessoas, pais, mães, né, que estão aí, falam assim, poxa, não sei como é, não sei como é que ingressa, então, a gente quer trocar bastante ideia com você sobre isso, né, Júlio, tipo, profissão, né, e também um pouco nessa questão de mentalidade do futebol em si. E o que eu queria já começar perguntando para você, né, é sobre, assim, o seu início, né? Você tá com 15 anos, né, 14, agora? Tá com 14, tá com 14. Me conta, assim, como é que foi o seu início, mas não você na escolinha. Tipo, o seu início, assim, cara, como você descobriu que você queria ser jogador de futebol? Foi com 2 anos, 3 anos de idade? Conta aí pra gente. Então, desde pequenininho assim, eu gostei de jogar futebol por conta do meu pai. Porque meu pai já explorou esse rumo. Infelizmente não deu certo, mas ele também tinha o sonho de ser jogador. E desde pequenininho, pela criação, né, pelo jeito, de tudo que eu via, eu gostei de jogar futebol. Sim, eu gostava, meu pai me levava, tudo. Me apeguei ao esporte mesmo, de verdade. E desde pequeno, como minha mãe sempre disse, eu sou muito hiperativo, era muito hiperativo, não parava quieto. Sim, Então ela colocava eu um monte de lugar pra me sobrecarregar por conta da legal. escola. Eu fiz natação, nossa, um monte de coisa pra me sobrecarregar que eu era muito hiperativo. Aí, lá por cerca de 4 anos de idade pra 5 assim, ó, bem no início assim de 4 pra 5 eu pedi pra ela pra me colocar numa escolinha de futebol. Que eu queria porque eu gostava muito. Eu ainda não acompanhava o futebol, entendeu? Num time nem nada. Eu já torcia pra um time, só que não sabia de nada. Eu sempre torci pro São Paulo, assim, em questão. Só que eu não sabia de nada, não acompanhava, só gostava de jogar. E então ela me colocou nessa escolinha, dos 4 anos. Eu fiquei jogando e entrei sem noção nenhuma no futebol. Fui aprendendo o básico, né? O básico do básico. E fui me apegando. Desse jeito que eu fiquei 1, 2, 3. Acho que foi até os 8 anos de idade, se não me engano, na escolinha. Até eu ter o contato com a primeira base. Que sempre teve esse teste, né? Como a escolinha de São Paulo, tinha teste em todas as unidades de escolinha do São Paulo para fazer uma peneira grande para a base de São Paulo. Então teve uma peneira dessa, eu não tinha noção nenhuma, nem minha mãe, assim, questão. Ela foi pegar depois, assim. Então fiz a peneira, nem sabia o que estava acontecendo, joguei assim. Acabei passando da primeira fase, assim, da primeira fase. Isso foi aonde? Desculpa, em Foi na, qual clube? foi na escolinha de São Paulo, Ah, na Escolinha de São que Paulo fiz esse já. teste para a Legal, base de São Paulo, né? legal. Passei da primeira fase e fui lá para Cotia, que é o CT de treinamento, né? Centro de treinamento da base. Que aí lá eu encontrei são várias escolinhas assim, tipo, eles pegam várias escolinhas
do São Paulo em várias unidades, tipo Paulínia, Campinas. Faz um peneira em cada delas, assim, e pega os melhores e juntam lá. Os melhores que eles pegaram, assim, na primeira parte. Aí eu fiquei lá, passei, fiquei um tempo, só que sem entender nada, gostando, mas sem entender nada, né? Muito pequeno ainda, tava com 8 anos de idade. Aí eu fui passando o tempo, fui indo pra lá toda quarta-feira, tinha que acordar cedo. Nossa, era muito difícil demais. 4 horas da manhã, tinha que sair porque é longe. Ixi, minha mãe, eu tenho que agradecer ela que ela me ajudou muito em questão. Demais. E ainda continua, E né? ainda continua. Então, fiquei cerca de 4 meses lá, se eu não me engano. Aí, um dia que eu fui pra lá, que eu ia pra lá, um dia antes, a gente sempre enchia uma garrafa de água, né? Deixava na geladeira. Aí eu fui encher uma garrafa, tá ligado? Aquela de vidro de suco de uva, assim, grandona. Sim, Vou encher. sim. Vou encher, Caramba, olha lá. aquela aurora de suco de uva. Igual a Aurora, Sim, essa mesmo. sim, sim. Fui encher, né? Fui aprontar. Tinha que segurar assim, porque não dava, né? A pia assim, com o negócio tinha que segurar. Fui lá segurando, enchendo, já tava na metade assim. Quando chegou na metade assim, derrubei. Pá! Caiu no dedão do meu pé, assim. Putz. Fez um corte, assim, o dedão começou a sangrar. De um lado pro outro. Falei, meu Deus do céu. Um dia antes ainda, de noite. Meu Piorar a Deus. situação. Nem dá nem tempo de cicatrizar nada. Nada. Aí minha mãe foi lá, ajudou a gente. Graças a Deus, não foi nada grave assim, nada grave. Fez um corte assim. Até hoje tem a cicatriz desse corte no dedão. Foi bem na articulação do dedão, tipo. Foi assim, ó. Bem nessa parte. Então, foi. Nossa, foi difícil pra caramba. Aí fazer o que, né? Não teve que fazer. Tratou, fui. Fui pra lá, um dia depois. Com dor demais pra colocar chuteira, coloquei. Tentei treinar com a dor do caramba. Não consegui. Avisei o técnico, falei, não dá, tá dando demais, cortei o pé. Falei, então tá bom, espera aqui no cantinho, que vamos terminar o treino, aí o paramédico vai lá, te ajuda, faz um curativo. Aí acabou o treino, né? Não consegui terminar o treino, obviamente, né? Porque a dor que eu sentia Imensa. imensa demais. Então eles fizeram lá a fita, tudo. Beleza, voltei pra casa. Aí, semana que vem, não me deram notícias, mandaram embora assim, tipo, pensaram. Eu não sei se realmente foi por conta do pé, Sim. ou se realmente já, tipo, durante esse tempo eles já estavam querendo abrir dispensa, não dava pra saber. Aí Certo. usaram o pé de desculpa, por exemplo. Aí eu uso como desculpa, né? Mas não dá pra saber se realmente É. vai ficar ou não. Ninguém falou o motivo, né? Ninguém falou o motivo, era muito pequeno também. Eu chorei, porque nossa, tava gostando de ir pra lá. Nossa, pequenininho, né? Mas eu não entendi ainda. Porque, Quantos tipo, anos mais ou menos? 8 anos de idade. Eu não tinha noção de base nenhuma, só jogava escolinha assim. E levava, né? Aí eu voltei, se não me engano, pra escolinha assim, voltei. Nessa aí que eu voltei, teve o pai de um amigo meu que é super ligado em futebol, gostava do meu estilo de jogo, ele falou que gostava muito de mim, que eu tinha potencial e quis me levar pra uma base formadora assim, em questão, não é uma base de clube grande, só que uma base pra eu ter uma noção, que eu jogar melhor, que não é precisar pagar também, que esse é o bom que nem toda a família consegue ficar pagando toda hora assim, Sim. escolinha. E me apresentou o Amparo, que era uma base que tinha lá, e falou que o filho dele jogava lá, que ia ser bom pra mim, tudo. Aí minha mãe falou, E essa escolinha fica na cidade de Amparo mesmo. nem escolinha, é base, Amparo é base. Era uma base já. Tá. Entendeu? A escolinha de São Paulo, do São Paulo que eu fazia era em Campinas, assim, lá perto do batalhão, no Sim, centro da cidade. sim. Só Tô que ligado. o Amparo já é uma base, já é uma base em si, já tem um time, clube, Certo. até na Elite já. Se não me engano, tá na Série D do Campeonato Paulista. Sim. Então eu fui lá fazer teste. Minha mãe também, sem entender nada, falou: vamos lá, não tem nada a fazer, vamos lá. De noite era ainda o treino. Era, se eu não me engano, na época era no Cultura, era um clube que tinha em Souza, assim, na parte da noite. Minha mãe foi lá, estudava de tarde, já ia direto depois. Sim. Eu ia pra lá de noite. Acho que como eu tinha 9 anos de idade, assim, já tinha Sim, passado um ano, Certo, assim. certo. Era 3 vezes por semana só de treino. 3 vezes por semana. Então eu ia lá. Tá? Se não me engano, segunda, quarta e sexta. Ia lá todo dia treinando. Acabei passando, ainda bem, graças a Deus, né? Fui jogando. Quando você é criança, você gosta de amizade, tudo, né? Você vai jogando assim. Por enquanto, sem noção nenhuma ainda também. Só fui jogando. Só que eu Legal. fui pegar a noção de jogo mesmo quando eu joguei. Meu primeiro jogo lá, inclusive, foi na final de um campeonato. No primeiro jogo Você meu. já chegou indo pra final do campeonato. Foi, assim, Pra eu chegar e cheguei. decidir, Nossa, matar. desse jeito, assim, eu cheguei, fiquei treinando, passei, e nessa hora que eu passei, eu já consegui acatar a titularidade do time, Certo. que era uma base, assim, consegui, eu já tava treinando bem, assim, tava me sentindo bem, comecei a treinar de titular. Nessa aí que chegou, já tava na final do campeonato, já. Falei, nossa,
Final do campeonato. Cara, titular ainda. Falei, que isso? Mas ainda tava tranquilo. Fui lá, joguei, começou a chover. Pra começo de conversa, levei até bronca do técnico, porque eu não tinha esteira de cravo, entendeu? A gente treinava num campo mesmo, assim. Sim. Eu já sabia que ia precisar. Só que nosso treino, a gente treinava de society e era de boa. Só que jogo precisava de uma chuteira de cravo. E eu tava assim, tava com uma lá, só que não cabia mais no meu pé. Falei, nossa, ferrou, tem que ir assim mesmo, né? Fui, o técnico foi lá, ô, Deu uma tua dura. chuteira deu uma dura em mim, eu falei que, pô, tava sem, beleza. Pra piorar a situação, já escorrega já, né, em campo normal. Começou a chover. Nossa, escorregando demais, jogando, escorregando. Aí o técnico chegou, gritou em mim e falou, ô, com o número que você calça, não sei o que. Eu já falei tal. Pegou a chuteira dos mais velhos que ia ter, que era, na época, como eu sou 2010. Na época ia jogar a gente e depois em seguida jogar os 2008. Certo. Eu não lembro que sub que era, acho que isso era 9, eles eram 11, se eu não me engano. Pegou a chuteira do moleque lá, ele falou, ô, joga lá e depois você volta. Peguei a chuteira, comecei a jogar. Minha mãe desesperada lá na arquibancada, porque os caras estavam na lenha. Carrinho de um lado pro outro, e ela não sabia direito, né, em questão de futebol, ficou preocupada. E eu lá, jogando, sem preocupação nenhuma. Beleza, ganhamos essa final ainda. Não fiz gol, eu joguei muito, mas não fiz gol, infelizmente. Nem assistência não deu. Infelizmente, se eu não me engano, faz muito tempo, mas acho que não deu assistência, não. Mas você já começou jogando em que posição ali? Ponta já? esquerda. Ponta esquerda. Ponta esquerda. E é hoje onde você joga também? Antes que eu me sinto bem Identifica. jogando, é na ponta esquerda. Legal. Só que atualmente, assim, por opção técnica, eu tô de centroavante, que eu também faço. Muito mais pela minha questão física, né? Sim, Tipo assim, que Sim. os outros acham que eu sou bem forte, assim, Aham. fisicamente. Então acabou me colocando de centroavante. Certo. Fui jogando, foi passando o tempo, eu fui ficando lá, né? Numa pá. 9, 10. Caí de 10 para 11 e começou a pandemia. Aí começou a pandemia, parou tudo. Perdi o Campeonato Paulista do Sub-11, que ia ser meu primeiro campeonato, assim, realmente campeonato que é importante, que em questão aqui em São Paulo, assim, pode perguntar. O campeonato mais forte que tem, mais disputado, é o Paulista. É o Paulista, né? Que Sim. foi todos os times, todos os grandes. Aí eu perdi, eu já nem sabia que era Paulista, mas eu queria ter jogado, né? Sim. Aí, por conta da pandemia, não teve Paulista Sub-11 para minha categoria. Nenhum lugar. Fazer o que, né? Passou o ano, ficamos lá 10, 11, acho que no 12 acho que já começou a voltar. Só que a gente Certo, começou a certo. treinar de máscara. De máscara, não é possível um negócio desse. Zero Treinando de fôlego, máscara. o bagulho abafando É, aqui. abafando assim, correndo, treinando de máscara. Falei, não é possível. Fazer o que, né? Não tem que treinar, né? Treinando. Aí chegou com 12 anos o Paulista Cup. Paulista Cup, que tem o Paulista e o Paulista Cup. Uhum. São duas competições. Aí tinha o Paulista Cup pra minha categoria e o Paulista Que Sub-13. não é a copinha. Esse Paulista Cup não é a Não copinha. é a copinha. A copinha só é mesmo pra, acho que se eu não me engano, pode Sub-20. jogar. É Sub-20. 16 anos pra cima você consegue jogar. Tá. É 15 ou 16, se eu não me engano. Tá. Copinha. Aí eu fui jogando, né? Foi assim, começou o Paulista Sub-12. Começamos jogando eu, com a minha titularidade, assim, consegui manter, treinando, assim, me esforçando, Jogando bem. jogando bem, consegui, assim, por um tempo. E com essa minha. Quando eu comecei a treinar bem, comecei a me destacar, assim, bastante. O técnico da categoria de cima gostou de mim. Que ele foi o treinador que me treinou quando eu cheguei. Que foi mudando assim, questão, por conta que o clube foi melhorando, foi mudando os técnicos, cada categoria. Aí esse técnico ele subiu, né, de categoria. Aí eu fiquei lá, época sub-12. Gostou de mim e tudo, falou, Subiu você de categoria. subiu de categoria. Falou, vem pra cá, beleza. Aí eu subi de categoria, fui treinando, me esforçando, com 12 anos de idade. Ia começar o Paulista deles. Acabei conseguindo pegar a titularidade na categoria de cima. Legal. Acabei conseguindo pegar. Só que me esforçando demais, tudo porque é por perfil do treinador também, né? Cada treinador tem seu perfil. Então, como que o perfil dele adequou com o meu jeito de jogar, né? Ele gostou muito de mim, acabou me colocando lá. Aí chegou um momento que eu era titular nas duas categorias, né? Só que treinava com uma só. Ou seja, Certo. eu treinava com a sub-13. Quando tinha jogo, nossa, eu amava jogo, né? Nossa, queria tudo certinho. Jogador quer jogo, amava né? jogo. Jogador não quer só Exato. treinar, não É. quer só A ficar parte parado, física. né?
Aí, nossa, e o pior que era, Paulista Cup do Sub-12 era no sábado. E o Paulista do 13 era no domingo. Falei, Nem dava tempo de maravilha. descansar. Nem dava Mas tempo, mas treinar, quando a gente criança desse jeito assim, pô, a gente nem pensa muito no cansaço, a gente quer jogar mesmo. quer ir pro jogo, meter gol. Meter gol é isso. Paulista Sub-12, Paulista Cup Sub-12, ia lá, jogava, beleza. No outro dia, já tinha o Paulista do Sub-13 já pra jogar já. E eu sempre assim, eu sempre gostei de jogar com uma categoria acima de mim, assim, por conta da força física, né? Sim. Que era mais desafiadora, jogadores querendo ou não, mais fortes, dependendo do time mais experiente. Então eu gostava muito de jogar assim pela categoria de Já cima. pegava mais experiência também. Exatamente. Eu gostava muito, assim, eu gostava muito de puxar, assim, pra mim a responsabilidade, assim, sabe? Gostava disso. Apesar de realmente às vezes dar aquele frio na barriga, né? Aquele medo que todo jogador sente. Sempre você quer ser, querendo ou não, melhor. Você quer mostrar seu futebol. Então, eu já chegava nas duas categorias, chamava a responsa pra mim, pedia, ô, toca em mim e tal, beleza. Infelizmente, assim, a gente foi até longe, assim, no Paulista Cup Sub-12, na época. Acho que a gente foi eliminado pro Corinthians ainda lá. A gente jogou. Inclusive, o filho do Fagner é da minha categoria, jogou contra mim, inclusive. O filho do Fagner, atual do Corinthians. Atual do Corinthians. Olha só que legal. Jogou comigo. Ele era lateral direito, agora ele virou volante, né? Só que na época ele era lateral direito. Quebrou o seu, você entortou a coluna Ah, ele dele. é pequenininho assim. Entortou ele. Fui pra cima, né? Fui pra cima. Só que nem deu tempo assim, muito assim, apesar de a diferença é muito grande, né? Sim. O nosso ataque tava tendo dificuldade até pra jogar, por base do Corinthians, né? Aham. A gente que era uma base, querendo ou não, era uma base, só que não era uma base assim formadora que já tinha uma evolução tão grande. A gente não tava ainda num patamar grande assim como formação, como tá hoje. Que eu vou chegar já nesse ponto. A gente foi lá, fomos eliminado, felizmente nos pênaltis, tudo. O quê? Aí eu tive. Desculpa. Ah, tá. Eu não tô entendendo o que ela tá falando. Tá, desculpa, pode falar. Infelizmente, assim. A gente foi eliminado, eu perdi um pênalti esse jogo. Que todo Paulista, Sub-12 tem pênalti no final valendo um ponto. Certo. O Paulista Cup Sub-12. Esse jogo eu batia todos os pênaltis. Mas como assim, valendo um ponto na competição? Na competição, certo, era na competição. E a gente tava, como eu falei que a gente foi eliminado pro Corinthians, por quê? Porque se a gente tivesse ganhado do Corinthians, a gente ia passar de fase. Certo. Porque a gente passou já pra segunda fase, entendeu? Aí caiu a gente, Corinthians, se eu não me engano, era um Barcelona Era um Barcelona Capela, coisa assim. Barcelona um time e outro time lá que tava. Uma faixa assim, de 4 times assim por chave. Então a gente tava em, assim, disputa com outro clube que tava. O Corinthians já tava em primeiro, assim, disparado. Ganhou de todo mundo, certo. né? Porque normalmente, né? Fazer o quê? Felizmente as bases grandes, assim, tem, querendo ou não, uma diferença muito grande. A gente chegou lá contra o Corinthians, se a gente ganhasse, a gente passaria em segundo. Se a gente não ganhasse, a gente perderia. A gente acabou perdendo no jogo já. Então a gente já foi meio abalado pros pênaltis, de qualquer forma. Eu normalmente batia todas as cobranças que tinha, assim, em questão, tipo, os 5 batedores, eu tava entre os 5, sempre. Eu gostava muito de puxar a responsa de qualquer jeito. Fui lá, fui bater o pênalti, o goleiro defendeu esse pênalti. Foi aí que tive um dos primeiros baques, assim mesmo, sabe? Questão Acabou com o psicológico. psicológico, foi abalado demais, assim, chorando, questão. Foi aí que foi um dos primeiros impactos que eu tive, assim, tipo, de tristeza no futebol. Que eu não tinha visto esse lado ainda. Nossa, aí ficou na minha cabeça aquele pênalti. Chateado demais. Fazer o quê? Vamos no Paulista, no Sub-13. No Paulista Sub-13, a gente acabou não indo longe. Não indo longe. Apesar de, tipo assim, também, primeiro Paulista, assim, de bastante pessoa que tava lá, em questão que não teve o Paulista do 11, né? Como o time ainda tava se reestruturando, tudo. A gente acabou não indo tão longe. A gente acabou não passando da primeira fase, mesmo jogando. Eu joguei bem, o time jogou bem em si. Só que a gente não tava conseguindo alcançar o que era resultado, né? Infelizmente, isso, que o futebol que leva você é gol, né? É o resultado. Resultado. A gente tava conseguindo arcar com o resultado. Acabamos ficando acho que foi uma posição abaixo da classificação. Entendeu? O time de cima pra cima começava já a se classificar, a gente acabou não classificando, infelizmente. Essa época aí, acho que se não me engano, foi 22. Eu tinha 12 anos, 2022. Aí virou o ano. Nessa que virou o ano, teve uma mudança enorme, 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 pra melhor. Que foi o quê? O Amparo tinha uma parceria
com uma gerenciadora, né? Com uma empresa chamada Field. Certo. Entendeu? Que o quê? Field hoje que até me gerencia minha carreira, que é como se fosse um empresário. Ela empresaria Sim. jogadores e tudo, mas nessa época eu não sabia. Todos os jogadores que tinham lá no Amparo era da Field. Era da Field. Que, né? A Field que, tipo, gerenciava todos os jogadores em si. Então, o que eles fizeram? Eles romperam o contrato, eu acho que, não sei se romperam ou se acabou o contrato com o Amparo, com o time de Amparo, né? Então, o que acontece? Pelo que eu fiquei sabendo, tudo, o sonho do gestor, do dono do Amparo, era ter um time, assim, ter o clube de onde ele nasceu, assim, de onde ele surgiu, se eu não me engano, que foi Cosmópolis, que é a Uhum. cidade de Cosmópolis. E a cidade de Cosmópolis já tinha um time já. Só que ele Certo. não tinha a categoria de base, entendeu? Tinha um time amador que era o Cosmopolitano. Cosmopolitano Futebol Clube. Então, virou o ano, eles acabaram pegando essa parceria com o Cosmopolitano Futebol Clube. Aí fizeram o Cosmopolitano Esportes, usaram a logo, tudo como se fosse o Bragantino, com Red Bull, Sim. sabe? Foi isso que aconteceu. Aí pegou Cosmopolitano Esportes. Virou Cosmopolitano, a gente já virou outro time. Todos os jogadores que jogavam no Amparo na categoria de base, naquele ano, começou a passar a ser do Cosmopolitano. Certo. O Amparo saiu a parceria, continuou com jogadores de base, se eu não me engano, só que agora todos os jogadores não eram os mesmos. Passou o ano, a gente não tinha CT, né? Lembra que eu te falei pra você que a gente jogava num clube, se eu não me... lá de Souzas. Ele, durante todo esse tempo que a gente tava tendo, ele começou a fazer o clube do Cosmopolitano, criar o clube do Cosmopolitano, tudo que ficou um CT maravilhoso em si. CT, pô, muito bom. Depois, se você quiser dar uma pesquisada, eu mostro pra Aham. você. Pô, Sim, sim. ficou muito bom o CT de lá. Massa. A estrutura foi aumentando, né? Melhorando. Melhorando tudo. Jogadores começou a vir, a atrair jogadores melhores. A gente começou a ter uma visibilidade maior com o Cosmopolitano. Aí, beleza. Virou tudo, Cosmopolitano, CT, a gente treinando. Uma maravilha. Treinando pro Paulista. Aí já era o meu ano bom, né? Porque na época, assim, hoje em si, agora tem Paulista para todas as idades. Paulista, Paulista. Pra sub-11, 12, 13, 14, 15, 16, Começa no 17. 11. Paulista, se eu não me engano, começa no 11. Só que na época, tipo, acho que ano passado pra baixo, era só Paulista, era só número ímpar. Paulista. Era 11, 13, 15, 17. Certo. Caralho, disso eu não sabia. É verdade, o Paulista era só número assim ímpar. Aí tinha o Paulista Cup separado, que aí já tinha tipo 16, 14, 12. Ah, Que até hoje tem. Só que a partir desse ano, eles começaram a ter Paulista em todas as idades. Tipo, do 11, 12, 13, 14, 15. Aí, passou 2002 para 2023. Certo. 2023, tava me preparando pra Paulista do meu ano, tudo, pra minha categoria, já chamar a responsa maior, tudo. Eu já tava querendo virar capitão do time, entendeu? Em questão, eu tava. Porque eu sempre gostei, assim, de liderar, sabe? Às vezes nem sempre eu conseguia ser o melhor líder, mas eu sempre busquei a tentar ser um líder dentro de campo, ser uma referência. Então eu comecei a buscar essa referência, comecei a treinar, todo o técnico gostou de mim, viu o jeito de jogar. E acabou. Comecei de capitão, comecei titular. Só que ele mudou minha posição pela primeira vez, né? De ponta eu fui pra centroavante. A primeira vez que aconteceu, eu mudei de posição. O Paulista. Eu já não gostei muito, tal, porque eu sempre gostei de jogar pelas beiradas do campo, assim, questão. gostava mais de driblar. Exatamente, eu gostava mais de ir pra dentro, mas fazer o quê, né? Opção técnica, a gente pode fazer nada. A gente tem que se adaptar do estilo de jogo de cada treinador. Então, fui lá, tudo. É, fui acostumando, jogando. Eu não perdi a minha liberdade de ir pra ponta, que eu gostava, né? Então, tipo, ficava mexendo, eu não era centroavantão de área, assim. Eu era mais falso Aquele- 9, assim, é. que ficava rodeando, assim. Foi o que eu gostei bastante. Então começou o Paulista. Nosso Paulista. Certo. Começou, nossa. Pegado. Pegado. Na verdade, assim, pegado mesmo começou, foi com o segundo time que a gente pegou. Que o primeiro foi o que eu te falei, foi que tem time que começa assim, né, agora, tudo, foi um time que começou agora. Então foi o time que só levou porrada de todo mundo. Pô, levou Chacota. 7, infelizmente. Levou de quanto? 7? Pô, acho que aquele jogo lá foi 10 pra nós. Meu Primeiro Deus jogo, do céu. assim. Quantos gols seu? Eu fiz 2 gols esse jogo.
E me cobrar demais. O cara Caramba. falou, "Ô, só fez 2 gols, não sei o quê. Eu falei, ah, Não, só fez 2 gols. Pô, Não, era pra ter feito porra, mais. Uma Nossa, goleada de 10. que vergonha, hein? Exato. Só fez só 2 fiz gols Que só. vergonha. Eu falei, não é Que possível, vergonha. cara. Os caras não gostou, pô, fiz Que 2 gols. vergonha. Porque eu podia ter feito mais. Aí os caras ficaram na orelha assistindo só de brincadeira. Aí, segundo jogo já. Segundo jogo já começou. Já é um time que briga mesmo. Que é um time que já tá ali no mercado faz tempo. Aham. Então a gente foi lá, tudo, brigamos o jogo. Teve gol de falta do amigo meu, a gente jogando pra caramba, começamos ganhando. Pá, gol dos caras final. 1-1 o jogo. Até então, beleza, 1-1 o jogo. Aí começou, a gente começou a jogabilidade, tudo. A gente começou a ter uma competitividade muito boa, assim, em questão do técnico. Nosso time já tava bem estruturado. Tava a gente foi brigando, encaixado. encaixado. A gente começou em primeiro na tabela, em questão que a gente pegou o pior time. Só que a gente foi passando e nossa tabela, assim, tava o quê? A gente, Red Bull Bragantino, que era um dos melhores da nossa chave, né? Porque Sim. pela estrutura e pelo nome que o time tava já tendo já. A Ponte Preta, o Rio Branco, Brasília, Iguaçuano, que isso tudo são bases, assim, em questão que são até boas. Que dá visibilidade pro jogador e pro clube maior. Aí, não vou lembrar de todos, mas acho que era isso e o Brasília, né? Que eu não sei se eu já falei, acho que eu já tentei falar. Falou. Falei, né? Beleza. A gente foi jogando tudo, pô, ganhando o jogo, se estruturando. A gente começou ali a bater de frente até com o Red Bull, assim. A gente ficava em segundo, terceiro. A gente ficava ali, os primeiros, os três eram o quê? Red Bull, a gente e Rio Branco. Eram os três melhores, assim. Ponte Preta era um time bom, só que não tava tendo resultado. Tava perdendo, assim, pros times. Era um time que a gente pegava, assim, dava jogão. Só que a gente jogou 2 vezes com eles e 2 vezes foi 1-0 pra gente. Inclusive, um desses jogos fiz gol ainda, do 1-0. Falei, Uhum. nossa, que vocês são Monstro. monstro demais. A gente começou mal esse jogo contra a Ponte Preta ainda, que o treinador colocou uma formação nova que a gente não tava adaptada. Logo na sexta-feira, o jogo era no domingo, Paulista como Paulista de domingo, eu te falei. Pô, a gente não se adaptou. Começamos, nossa, levamos maior sufoco da Ponte Preta no começo, no primeiro tempo. Maior Tomando sufoco, pressão. pressão, demais. Jogando mal. Teve uma hora que fui tentar dar um chapéu no jogador, assim, ó. Assim, o chapéu não saiu do jeito que eu queria, assim. Aí a torcida dos caras começou, batuque lá, batuque lá. Aqui não, negão. Eu falei, nossa, eu falei, ah, fiquei já de boa. Tipo assim, era até uma coisa que eu ia te perguntar, essa questão de pressão, Ah, né? Você falou, tipo assim, e os caras, eu tava conversando com ele lá no show, os caras, tipo, adulto mesmo, tipo, 50, Adulto 60 anos mesmo. de idade, tipo, já hostilizando, já. já E você já cornetaram. tem que lidar com Então, isso isso já, aí é né? uma coisa que realmente tem que trabalhar muito. Desde pequeno, assim, sabe? Sim. Desde pequeno tem que trabalhar a mente. Questão que muito jogador não vira jogador por conta disso, que não aguenta pressão, que quando começa assim, você chega na beirada do campo, começa a tremer assim, não consegue jogar o jogo, que muitas vezes eu já tive isso de não conseguir jogar meu jogo assim, por medo e por pressão, né? Que nem eu Medo disse. de errar, Medo né? de errar, entendeu? A bola vem em você assim, você fica com medo de errar, não faz, fica preso, tipo, não sabe o que fazer, entendeu? Você tudo assim, você tem tudo antes do jogo. Ah, eu quero fazer tal coisa, tal coisa. Chega na hora, fecha sua mente, você não consegue. Então, desde pequeno, você tem que trabalhar sua mente no futebol, entendeu? Então, por isso que você tem que, pô, a família, tudo ajuda bastante, é a base de tudo. Só que não, uma coisa que eu acho que atrapalha muito nos jogadores que eu já previ foi em questão de família mimar demais, sabe? Em questão, mima Você fala assim, muito. mimar, você fala o apoio ou, tipo assim, é passar a mão na cabeça? Tipo, explica esse mimar. Assim, mimar de como, assim, a pessoa, assim, querendo ou não, quem vai entrar pra jogar é o jogador. Certo, Certo. Não vai ser a mãe, não vai ser o pai, não vai ser o técnico, perfeito. entendeu? Só que se caso você jogar, você tem uma criação fraca, assim, de tudo que você faz de errado, a família passa a mão na sua cabeça, ou você não Não tem uma mente cobra. boa, não cobra, entendeu? Uma família que, como eu posso explicar? O filho, qualquer xingo leva, já desestabiliza, sabe? Em questão porque não é acostumado. Então isso atrapalha demais. E principalmente que o mundo do futebol em questão, se você quer ser jogador, muitas vezes você vai ter que, depois assim que você tiver uma certa idade, se distanciar da família, né? Que foi o meu caso, só que eu não tive tanta distância. Então, se a pessoa ela é mimada, muito apegada ao pai e à mãe, assim, questão e não sabe gerenciar tudo, quando ela for se mudar ou alojar, vai sentir, Sim. não vai conseguir se adaptar, vai sentir falta da mãe, tudo, e não vai conseguir gerenciar. Eu acho que assim, você fala um ponto interessante, né? Eu sempre falo pros meus alunos também e para as pessoas, né? Que
a questão de família. E por isso que eu falei que tipo, eu queria um pouco além da questão do futebol. Você começou falando, futebol deu toda essa introdução. E aí, não sei se o Felipe tem algumas perguntas nesse sentido, mas já pegando esse gancho que você falou, eu acho que tipo, você não se distanciou da sua família, porque a sua família é a sua base. Na verdade, o jogador, acho que todas as pessoas, quando elas vão crescendo, elas têm que se distanciar não de família, mas de parente. Porque família e parente são coisas totalmente diferentes, Sim, né? verdade. Família, por exemplo, a sua mãe que tá aqui hoje, né? Tá lá disposta. Eu falei, não, vamos lá, ela veio com você. Então, ela é a sua família, né? O seu pai, ou seja, as pessoas que estão ali no seu âmbito, que estão todo dia ali com você. Agora, as outras pessoas são parentes, então essas Sim. pessoas elas acabam não agregando tanto na nossa vida porque não estão ali todo santo dia, Exatamente. né? Então, quando você fala disso, é a base, né? Então, É a você base. afastar aquelas pessoas que, tipo, não agregam, de certa forma, e colocar, né, a família para isso. Não sei se você tem alguma pergunta nesse sentido, Felipe, mas o que você pensa nessa questão de mentalidade? O que você acha que o Júlio pode contribuir com a gente aqui na mentalidade, fora de campo e tudo mais? Ah, de mentalidade aqui eu não consegui preparar nenhum ontem, né? Não, mas nesse sentido aqui, o que você acha do que a De, gente está falando, conversando sobre um pouco além do futebol em si, né? tipo, eu tinha uma pergunta assim que ficou na minha cabeça, que não tem nada a ver com o assunto, mas eu vou perguntar. Perfeito. Pode perguntar. Cristiano Ronaldo ou Messi? Cristiano Ronaldo. Só você que é velho que prefere o Cristiano Messi. Ronaldo, muito. Mas por quê? Agora vamos. Então, Não, tipo, fala, é fala. legal essa pergunta, porque aí eu consigo falar mais coisas também. Eu tenho minha justificativa. Então, por que Cristiano Ronaldo? Além de o estilo de jogo dele ser parecido com o meu, Certo. que as pessoas sempre têm essa, eu gosto Não, de muito. qual versão? A do Manchester United de começo, o Real Não, Madrid. assim, eu prefiro muito a dele assim no final do Manchester no começo pro Real Madrid. Que eu achei que a fase dele foi sensacional no Real Madrid em questão de títulos e tudo. Só que a jogabilidade dele assim no Manchester United é absurdo o jeito que ele jogava. Pô, não pegava ninguém. Por quê? Não que os outros jogadores tenham isso que eu vou falar agora. Só que pra mim a referência de tudo, e acredito que de muitos, o Cristiano Ronaldo é por conta da disciplina. Entendi. Entendeu? Sobre ele, tipo, fora das mídias, tudo. Um jogador super bem idolatrado pelos fãs por conta disso. Porque ele tem uma vida. A vida dele em si é tudo focado no futebol, né? A vida dele tudo é focado no futebol. Ele tem a mentalidade forte. Ele é focado 100% naquilo que ele quer ser. Foi um desses motivos que eu acho que ele conseguiu ser o melhor do mundo por questão. E você se espelha nisso. Eu Você, espelho tipo. nisso. Entendeu? Eu quero ter o foco, entendeu? Que ele tem e a disciplina que ele tem fora de campo. Eu sempre Legal. procuro ter isso. Por quê? Futebol, querendo ou não, quem sabe disso não é só dentro de campo. Futebol, não é só dentro de campo. Se você quer realmente se tornar um jogador, principalmente jogador famoso, um jogador referência para os outros, você tem que ser uma referência fora de campo também. Entendeu? Porque a mídia vai estar atrás de você toda hora. Tudo que você for fazer assim, todo mundo vai saber, querendo ou não, dependendo da fama do jogador. Então, isso aí, além de pode atrapalhar seu rendimento dentro de campo, pode atrapalhar sua vida depois que você conseguir acertar fama. De você criar pessoas que querem pegar você quer bater em você, quer até. Isso pode até levar à morte, dependendo do que você pode fazer. Pode Ainda levar. mais aqui no Brasil, né? Não tem muitos casos assim, mas pode acontecer, entendeu? Por isso que eu prezo muito, eu gosto de prezar muito. Eu ainda, pô, tenho muito que viver, ainda nem sei se vou ser jogador, só que tudo que eu passei até hoje, toda a experiência que eu tenho até hoje, entendeu? Eu pretendo me espelhar muito no Cristiano Ronaldo em questão nisso, entendeu? A jogabilidade dele também, eu gosto muito do jeito, chute sensacional. Isso dentro de campo, ele pra mim também é um jogador essencial. Só que fora de campo, ele também tem uma disciplina muito grande, entendeu? Muito grande. Que tem pessoa que fala o quê? Acha que futebol é só lá dentro. Não é só lá dentro. Se você quer realmente ser um jogador, você tem que ter uma rotina fora. Tudo começa da hora que você acorda, de como que você dormiu, Sim. entendeu? Do café da manhã que você toma, do almoço que você almoça, depende de tudo do que você come. É assim, tudo, pra você ter o físico, porque querendo ou não, futebol hoje é físico demais. Então você tem que ter uma rotina assim, balanceada demais. Por isso que a pessoa fala, não sei o que, jogador de futebol é fácil. Não é fácil. Não é fácil ser jogador de futebol. Todo mundo acha que é fácil porque fica correndo atrás de uma bola lá, tudo, e ganha, dependendo do jogador, o quê? 100 mil reais,
pra mais, assim. Isso que eu ia perguntar Entendeu? também aí, que você tocou na parte de rotina. Como que é essa sua rotina, assim, tendo que estudar e jogar Pô, bola, treinar? assim, desde pequeno, Uma assim, boa. não era tão difícil pra mim conciliar por conta da quantidade de dias de treino, que era só 3. Então era Certo. mais de boa. Só que agora que começou, a partir dos 13 anos de idade, é todo dia treino. Segunda a sexta treino. Ou seja, principalmente eu que treino num lugar que é longe, a rotina é puxada. Só que pra realmente ser jogador Hoje de você tá futebol, treinando, desculpa, em Arthur Nogueira? Não, em Cosmópolis. Cosmópolis. A Torneio a gente vai de vez em quando, Sim. no campo de lá. Só que é Cosmópolis que a gente treina. Então é o quê? Só que a partir de como a nossa estrutura foi aumentando, a gente tem um veículo que a gente aqui ajuda, que leva a gente assim, entendeu? Que passa em Campinas, que é onde eu moro, passa em Americana e vai passando assim nos lugares pra pegar. Isso ajuda demais. Só que em questão, a gente tem que conciliar a escola com isso. E isso que é o difícil, entendeu? Você tá em que ano, desculpa? No nono. Você tá no 9º ano. Isso que é difícil. É a questão, por quê? Eu tenho que ir pra escola de manhã cedo. Eu vou pra escola de manhã cedo, tudo, só que eu tinha que o quê? Como o meu ponto é o primeiro ponto, é o lugar mais longe, é o ponto mais cedo que tem, que é em mais ou menos 1h30 da tarde. Só que se for pegar todas as escolas públicas, a maioria sai 2 horas ou sai 5 horas da tarde, que agora as escolas estaduais, assim, tudo, tá fazendo período integral ou meio integral, totalmente integral. Então, pô, foi difícil demais, assim. Eu até cheguei a estudar em escola particular, entendeu? Consegui uma escola particular, assim, por esses tempos. Então, eu saía meio de meio, já me ajudava, só que já era corrido. Aí, como é, eu consegui, assim, uma escola que saísse meio de meia, eu saí meio de meia. Antes, assim, agora já mudou um pouco a rotina. Só que antes era o quê? Eu dava tempo de eu passar em casa, eu pegava, almoçava e já ia pro ponto, né? Só que agora, assim, não dá mais não. Agora que eu arranjei outra escola um pouco mais longe, só que porém é mais tipo, é perto do ponto que eu pego, só que é longe de casa. Então eu vou pra escola de manhã cedo. Depois da escola, eu já vou, alguém me pega lá da minha família, muitas das vezes meu avô me pega lá de moto, leva uma marmita pra mim, a gente vai até o ponto, entendeu? Eu almoço lá, entrego a marmita pra ele, pego o busão e vou, meto marcha pro treino. Depois, assim, do treino começa mais ou menos o quê? 2h30, 3 horas. 2h30, 3 horas. A gente começa no treino, tudo. Puxado. Termina o treino o quê? Umas 5h30. Acaba o treino 5, 5h30. A gente vai se arrumar tudo. Busão. Pega o busão. Aí volta pra casa. Depois que eu volto pra casa, chego. Fico lá, tudo. Janto. Chego em casa, janto. Aí eu já não tenho tanta energia já, né? Porque muito puxado o Chega treino. Por já. fazer lição de casa, essas Pô, é difícil, é coisas. difícil. Aí eu pego, faço uma liçãozinha assim, eu chego em casa mais ou menos 6h30, dependendo, às vezes até 7 horas. Quando você esquece, assim, de fazer a lição de casa, você mete esse migué? Pô, professor, tava treinando. Ixi, eu meto esse Miguel, às vezes eu falo que até esqueci o caderno, só que eu fiz a lição, eu falo que eu vou entregar no dia seguinte. Isso aí ajudou demais, sempre fiz Esqueceu isso. no treino. Nossa. Você sabe que você tá colocando prova pra você mesmo com a sua mãe aqui e o professor assistindo também, né? Ué, fazer o quê, né? Às vezes acontece, né? Não tem o que fazer. É Às vezes inevitável. acontece. Então, nossa, falando isso, eu tenho uma lição pra fazer que eu tenho que entregar, porque é terça-feira, hein? Meu Não Deus deixa eu do esquecer, céu. viu, mãe? Não deixa eu esquecer, não. Terça-feira, olha só. Tem que amanhã e depois ainda tem chão. A Tem gente tá chão, gravando, tem a chão. gente tá gravando aqui no sábado, tem chance. Tem mais alguma pergunta nesse sentido aí pra fazer pra ele? Também, qual que é, tipo assim, além do Cristiano Ronaldo, qual que é a sua inspiração, assim, no futebol? Cara, assim, no futebol, assim, ultimamente, eu comecei a gostar muito por mudar de posição, por ser centroavante, o Ronaldo Fenômeno. Assim, eu gostava, mas não assim, pô, eu nunca cheguei a ver ele jogar realmente, mas pelos vídeos que eu assisto, assim, pelos Meu Deus do céu, eu tô highlights, me sentindo tudo. muito velho. Ele não chegou a ver o Ronaldo Não Fenômeno. consegui. Você não conseguiu ver ele nem jogar no Corinthians. Pô, dessa época Talvez provavelmente. não se lembra, Não, né? provavelmente eu poderia já ter conseguido assistir, só que eu não era pegado ao futebol em questão de assistir. Entendi. Então eu não consegui pegar essa parte Meu dele. Deus, cara, eu assisti a Copa de 2002, assisti os Tá 2 velho já. gols. Nossa. Não, eu não tô velho, eu tô experiente, vocês não me chamem de Você velho. já assistiu até a Copa Vocês não me chamem de 58? velho.
A primeira Copa lá que... Jairzinho e Pô, Pelé Jairzinho. naquela Copa estouraram. Não assistia de 50, pelo amor de Deus. Eu falei, ô louco. Teste de 30, né? Pode É falar. de 30, sim, no Uruguai, né? É. Foi no Uruguai ou no Brasil? Foi no Uruguai. Foi no Uruguai. Tá vendo que eu me lembro? Não, cara, mas eu assisti aquela Copa 2002, Ronaldo fazendo 2 gols ali no Oliver Kahn. Oliver Kahn. Nossa, Falando em Copa do Mundo. mas assim, por que o Ronaldo? No estilo de jogo... Então, por que o Ronaldo Fenômeno? Assim, eu tinha muito ele como base porque ele é um centroavante em si. Só que ele não é um centroavantão de área, aquele centroavantão que fica segurando o jogador e vai só chegar a fazer a parede. Que é uma coisa que eu não quero ser assim, questão. Certo. Assim, eu gosto muito de ter a jogabilidade em si. Eu gosto de pegar a bola e ir pra cima, que nem Participar ele do ia, jogo. participar do jogo, ir pra cima, ir pra dentro, que nem ele fazia. Por isso que eu gosto muito dele, em questão do estilo de jogo dele, que eu me inspiro. Sim. Não sei se é parecido, mas eu me inspiro no estilo dele. Então, se for, infelizmente, assim, em questão, se for pra eu precisar ser aquele centroavante de área, pra chegar, escorar tudo, questão por conta do treinador, eu vou fazer, entendeu? Eu vou fazer, entendeu? Não vou reclamar. Só não é o meu estilo de jogo, mas eu vou fazer de tudo pra fazer isso, pra adequar com o estilo do técnico, entendeu? Só que em Legal. questão do meu estilo de jogo, eu gosto, me inspiro muito no Ronaldo Fenômeno. Eu gosto muito, tipo, Ronaldinho, pô, eu gosto muito. Só que, infelizmente, assim, fazer o que ele faz realmente difícil Você é um cara, demais. você é um cara, então, tipo, que eu tô entendendo, dentro de campo, mais decisivo. Você quer, tipo, cara, pegar a bola, decido ali. Não existe gol feio e gol bonito. Existe gol feito, Ele né? fez gol feito, Não é assim. gol feio, não é nem gol feio e nem gol bonito, é gol feito. Gol feito. Se for bonito, melhor ainda. Mas sendo gol é gol, né? Não tem o que fazer. Não é, tipo, dar uma É. de Rony do meio do campo e querer só meter bicicleta, né? Exatamente. Assim, em questão de bicicleta, já tentei bastante, viu? Fiz um gol só, tô em busca ainda demais. De bicicleta, nossa. Porque assim, às vezes, pô, dá uma inventar. Às vezes eu gosto de inventar, entendeu? Só que tem hora que a gente não pode inventar, né? Porque se inventar e errar, fi, o treinador Legal. mata você. O Mata que eu você. queria voltar, Júlio, voltando um pouquinho lá, né, da questão da base em si. Por quê? Eu acredito que tem muitos pais, ou até mesmo adolescentes, crianças que vão estar assistindo esse episódio e que ficam muito na dúvida assim, tá, decidi ser jogador de futebol, por onde eu começo? Você falou da questão da escolinha, é obrigatório uma escolinha? Não é? Como é que é essa questão de olheiro, tipo, tem olheiro que vai no campinho de futebol ou não, é só dentro de escolinha? Eu quero que você me diga um pouco sobre isso, sobre decidir colocar, né, decidir ser jogador de futebol. A criança decidiu, o pai decidiu que quer que o filho siga a carreira de futebol. Quais são os primeiros passos para conscientizar essa galera que está assistindo a gente aqui? Bom, então, se realmente você quer ser jogador de futebol, não tem essa de plano B. Não tem essa. O seu plano A tem que ser jogador. Entendeu? Porque você tem que. Uma parte da sua vida inteira vai ser nisso. Não tem como, eu quero ser jogador, mas eu vou fazer tal coisa e vai ser o plano B meu. Não tem como, não tem essa de ser plano B. Entendeu? Que nem minha família, principalmente por parte de pai. Que meu pai tentou ser jogador assim, não conseguiu e às vezes tem um pouco desse trauma. Meu avô em si, meu outro avô em questão de pai, ele é muito inteligente, matemático e tudo. O que? Nos olhos deles, ele quer o quê? Que eu faça faculdade, tudo em questão, isso. E que foi que eu falei pra ele. Assim, se eu quiser ser jogador de futebol, não tem como deixar ele em plano B. Não tem como deixar ser plano B. Até porque você deixa um pouco da sua infância assim de lado e começa a ter uma maturidade desde cedo em questão disso. Então não tem como ser seu plano B. E como você falou em questão da escolinha, assim, eu acho que escolinha assim, se você não tem noção nenhuma assim de futebol, eu acho que é bom passar primeiro pra uma escolinha pra você saber o básico. Que nem eu. Eu já jogava, tipo assim, eu já tinha uma facilidade pra jogar futebol. Só que eu não tinha os recursos, pô, não sabia a posição nem nada do tipo. Eu só sabia jogar. Então, na escolinha eu aprendi o básico do básico, que foi se posicionar, tal, corpo, tocar, posicionar tudo, fazer gol, tudo, do jeito de chutar na bola. Então, por isso que eu acho que se você quer iniciar uma carreira no futebol, não é bom você iniciar direto numa base. Entendeu? Porque, querendo ou não, a base só vai ficar com os melhores. Entendi. Qualquer base, assim, do mundo que se for, assim, mesmo que nem a minha, que é uma base formadora. Uhum. Ela vai ficar o melhor, não vai ficar o que paga mais. Não vai ficar o que paga mais, vai ficar o melhor. Então, se inicia numa escolinha, dá um certo preparo para o seu filho em questão, né? Se você é um pai e quer ajudar seu filho em questão disso, pai, tia, avô, enfim.
Depois que ele tiver uma certa noção do futebol, já começa a procurar uma base. Se fosse eu assim, eu não prefiro buscar uma base grande já em si, entendeu? Porque tem essa de você buscar, de fazer a peneira e tudo. Tem a forma de você ir para time grande por olheiro, que tem até olheiro em escolinha, Sim. e tem como base de peneirão ou peneira assim, individual, certo? Que nem eu, assim, quando eu fui pra minha primeira base, foi o Amparo, foi indicação do amigo meu. Só que normalmente, assim, se você nem sempre você der essa indicação, você vai correr atrás, procurar te fazer, que nem eu. Aqui na região tem várias bases assim, formadoras, não formadoras, só que bases assim que participam do Campeonato Paulista, que é o melhor campeonato que mais dá visibilidade pro jogador em si. Certo. Só que eu saí do Cosmopolitano para ir pro clube maior, que ainda não tinha chegado nessa parte, eu saí que provavelmente foi por conta do Paulista em si, que eles me viram no Paulista e me levaram, que foi o caso do Palmeiras, que eu fiquei lá por um tempo. Certo. Então, tem várias aqui na região que participam do Campeonato Paulista, tudo. Então é bom você procurar uma base assim, não grande assim de primeira, entendeu? Você pegar a sua primeira experiência numa escolinha, depois passar pra base, e aí da base, depois de você ter uma certa experiência, você vai subindo devagarinho. Certo. Que não é bom você ficar toda hora mudando de lugar ou outro assim. Mas muito ruim. aí, tipo, por exemplo, eu tenho um filho, eu identifico que ele quer ser jogador e tudo. Pra ele começar a galgar, que nem você galgou as bases, né? Foi interesse de olheiros, de dirigentes. Tipo, o que que te diferenciou? O que que tira, por exemplo, o menino ali que o pai quer, às vezes joga um futebol ali, chuta uma bola ou outra, pra um cara que se diferencia e se destaca que nem você? É treino, é qualidade, é habilidade, é dom? Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, até mesmo para explicar para a galera, né? Porque eu acredito que futebol, que nem eu falei aqui no começo, gente, futebol vai muito além das quatro linhas e de sua habilidade técnica, né? Aqui eu percebo, Júlio, que você tem um papo muito legal, por isso que eu queria muito conversar com você, porque a sua visão de vida, ainda mais com essa idade que você tem, cara, acho que você vai muito longe, não só pela qualidade de futebol que você tem, né? Nunca te vi jogando assim, mas só da sua mentalidade, cara, eu já vejo que você vai ser um grande jogador, não só dentro das quatro linhas, mas fora, né? Então, por isso que eu tô querendo que você comente um pouquinho sobre essa questão. Poxa, eu sou um pai. Eu vi que meu filho ali, ele tem uma certa habilidade, mas ele não é um Neymar assim quando ele tinha a idade dele, né? Porque o Neymar, a gente via aqueles vídeos do Neymar, né? Fazendo gol de lá do outro canto, meia-lua e tudo, que era uma questão à parte. Muitas vezes o menininho, até a menina, não vamos descaracterizar, né? Tanto meninos quanto meninas também, eles não têm aquela habilidade. Mas eu coloco numa base, que nem você falou, uma base formadora, e essa base ela vai ajudar a desenvolver essa criança, ou essa criança já precisa ter uma habilidade para ela começar a galgar bases, por exemplo? Então, foi isso que eu te falei, em questão de procurar uma base formadora do que uma base de um time grande logo em si. Por quê? A base formadora, tudo, ela pega um jogador que já tem a certa, tipo assim, uma habilidade e tudo, só que porém não tá preparado. Ela prepara o jogador. Entendeu? Que nem a base que eu tô hoje em dia. Boa. Ela prepara os jogadores para no futuro ser vendido, ser negócio, entendeu? Que nem a gente tá no, que nem eu, tô no Cosmopolitano. É uma base que o quê? Ela prepara o jogador, dá um certo conhecimento pro jogador de tudo, do campeonato, tudo, mesmo a gente já participando de campeonatos assim, relativamente fortes, tem toda a preparação. Porque quando você chega na base assim do clube grande, você tem que chegar pronto pra eles. Não tem essa. Se você chegar lá com, pá, não rende, vai embora. Entendeu? Você tem que chegar pronto. Por isso que tem essas bases formadoras em si, que são a base que prepara o jogador pro clube grande. E aí tem essa, que nem você falou, eu quero colocar meu filho na escolinha, dando um exemplo, e como eu vou saber se vai ajudar ele ou não? Assim, se o seu filho ele já tem uma certa facilidade para jogar futebol, provavelmente ele tem chances maiores de se destacar. Só que se ele for um jogador pequenininho, exemplo, preguiçoso, assim, questão, não querer treinar, Gabigol. não querer treinar, fica isso mesmo. Olha o clubismo aqui entrando. Ainda bem que ele falou do time dele, né? Tudo bem, tudo Entendeu? bem. O Wellington Rato. Ele vai. Wellington Rato. O Wellington Mouse. Olha, Não fale do meu Wellington Rato dessa forma. ele é Wellington monstro, Mouse. Ele é monstro, Wellington Mouse. Assim,
Se ele tem uma certa preguiça, assim, todo mundo tem. Mas se ele não realmente levar a sério em questão de comprometimento, não questão de sério como ser jogador. Até porque quando a pessoa é nova, ela quer brincar, tem que brincar. Não tem essa de, pô, já colocar uma cobrança muito grande no menino ou na menina, que nem você disse. Você tem que perceber isso nele. Se ele tem a facilidade e, tipo, ele tem o comprometimento de, pô, ô, vou lá, assim, sem migué, provavelmente ele vai ter uma evolução muito boa. Só que um exemplo, eu vou falar que ele, não, ele tem certa facilidade e outra pessoa não tem tanta facilidade que nem ele. Entendeu? Só que ela quer muito, ela já é mais concentrada do que, tipo, ele. Ela já busca conhecer melhor. Isso eu tô falando de pequeno, ainda não tô falando de gente grande assim. Se ela busca mesmo, ela gosta, ela vai atrás, ela estuda isso, porque se a pessoa gosta, ela vai atrás. Ela pode ter a capacidade melhor e pode até se desenvolver melhor do que essa pessoa que tem mais facilidade, entendeu? Que nem eu. Eu sempre achei que eu nunca fui uma pessoa, quem ele disse, que nasceu com dom. Entendeu? Com talento. Com talento, digamos, o talento em si. Por isso que eu me identifico com o Cristiano Ronaldo por conta disso. Entendeu? Que a gente for olhar pro Messi e pro Neymar, pô, os dois com a bola no pé, um talento imenso. Tem uma facilidade muito boa, tem uma intimidade grande com a bola no pé. Já o Cristiano Ronaldo, ele não é assim. Ele não nasceu com o dom. Ele treinou, que nem ele disse, treinou pra caramba, focado, que nem isso que eu te falei. Que nem eu sempre costumo falar que é o que nem tem, né? O trabalho duro Sim. ganha do talento. O talento Sim. não ganha do trabalho duro se o talento não trabalha duro, né? Que foi isso que eu falei que tem na metáfora. Olha só, cara, nossa, que bacana, tipo, ouvir isso de você, Júlio, porque tem um cara que ele fala muito disso, né? O trabalho ganha do talento, né? O trabalho ganha do talento e o sucesso é treinável, né? Então, é por isso que eu quis perguntar isso pra você e ver se você tinha essa visão mesmo, né? Porque às vezes o pai, a mãe, alguma coisa assim, ele acha que, tipo, o filho, não, meu filho ele tem que ser um talento, meu filho ele tem que ser, que nem eu falei, um Neymar lá, E isso que atrapalha muito o crescimento do jogador. Eu já vi pais desse jeito, que o pai quer mais que o filho. O pai, tipo, incentiva o filho, só que se o filho não querer mais que o pai, não vai virar jogador, não adianta. Se a pessoa, para você ser jogador, não tem como você ser jogador só por trabalho. Ah, eu quero trabalhar para ganhar dinheiro. Não tem como. Entendeu? Porque para você realmente ser jogador, você tem que gostar, você tem que amar o esporte. Você tem que ser obcecado pelo esporte. Não adianta, eu quero ser jogador por conta do dinheiro, eu vou lá trabalhar e tudo. Você não vai aguentar, você não vai conseguir. Entendeu? A rotina, o treinamento dentro de campo, tudo isso, é um trabalho absurdo, entendeu? Pô, trabalho físico, debaixo de sol, ficar correndo, tudo. E aí isso é todo dia. Falando assim para as pessoas, parece esforço nenhum. Eu vou lá, tudo. Quero jogar futebol, vou lá treinar. Só que não é fácil levantar todo dia para ir treinar todo santo dia. Não é fácil. Entendeu? Você tem que gostar realmente. Então é uma coisa que tem que se pensar. Se o pai querer mais o filho não vai ser jogador. Não adianta. Que nem eu. Eu quis ser jogador por referência ao meu pai. Só que o meu pai não foi presente na minha criação. Então, ou seja, ele não precisou ficar me estimulando. Eu quis ser jogador, eu sempre por si quis só, né? Minha mãe e meu avô foi os dois que realmente mais participaram disso. E nenhum dos dois me obrigaram a ser jogador, assim, me obrigou a ter essa vida, a querer ser jogador. Eles só me ajudavam, que isso aí eu tenho que agradecer demais o meu avô e pela minha mãe. Sem eles eu não ia estar conseguindo ter essa trajetória até que eu tive até hoje. Entendeu? Minha mãe em si, ela nem gostava de futebol. Ela nem gostava de futebol. Ela não gostava, mesmo acompanhando meu pai e tudo, ela não gostava. Ela começou a gostar, entender por conta de mim. E hoje em dia, ela até tem uma certa noção. Então, eu nunca precisei arcar com pressão dos meus pais, nunca precisei arcar com uma certa pressão em cima de mim, que muito isso atrapalha o desenvolvimento do jogador. Uma pressão excessiva, uma pressão maior. Então eu sempre fui lá, joguei, minha mãe sempre nunca ficou me cobrando nem nada, até porque ela também não entendia. Só que hoje ela já entende mais, ela já me ajuda em tudo, ela sempre pergunta como foi meu treino, tudo. Que ela já começou a perceber que isso realmente pode dar certo, que é uma coisa que eu realmente tomei na minha vida, que eu quero ser. Entendeu? Então eu vou trabalhar pra isso. Então, que nem eu disse pra você, não tem como você tipo, querer mais do que seu filho. O seu filho ou filha tem que querer. Entendeu? Então tem essa. Se ele quer
Se ele tem um comprometimento ou tem uma certa dificuldade disso, ajuda ele com comprometimento, entendeu? Ensina o seu filho a ter comprometimento com as coisas, ter um certo foco e uma certa organização na vida dele em questão disso. Então, isso que eu acho que os pais em si têm que ajudar nos filhos em questão. Legal. Não querer, tipo, cobrar muito o filho sem ensinar, querendo que ele seja o Messi ou o Neymar da vida. Que é muito difícil, entendeu? Então, estimula o seu filho a treinar, que às vezes é chato, todo dia, pô, é chato. Só que, se realmente quer, tem que treinar. Você não vai fazer no jogo que você não faz no treino, entendeu? Exato. Pelo que eu entendi, então é tipo, não pode obrigar, mas tem que incentivar. Exatamente, entendeu? Se você vê que seu filho realmente quer ser jogador, tudo, incentiva. Só que não dá uma certa cobrança pra ele, uma cobrança excessiva nele em questão Uma disso. pressão. Uma pressão psicológica muito grande. Porque seu filho já vai ter que arcar dentro de campo com, pô, pessoas xingando, até às vezes do próprio time, quando erra, tem aquele certo xingamento. Ele vai ter que arcar com essas pressões, só que também arcar com as pessoas dentro de casa já é ruim, que é o momento que ele tem que descansar a mente, entendeu? É o momento que ele vai ter que ficar com a família, que é a base, a estrutura dele, é o momento que ele vai ter que se desligar um pouco do futebol, Legal. porque não adianta você, pô, futebol o tempo inteiro, o dia inteiro. Vai Entendeu? descansar a mente. Descansar a mente, faz o que ele gosta e tudo, então tem que ter a certa cobrança, só que não tem que ter a cobrança excessiva dele, Sim. como jogador. Cobra ele pra ele ter aprender com o futebol a disciplina, entendeu? Porque futebol, querendo ou não, ele ajuda muito na disciplina da pessoa, ajuda muito da maturidade da Na pessoa. formação de caráter da pessoa exatamente. mesmo, né? Na Então, formação de ser humano da então, pessoa. se você mesmo colocar seu filho no mundo do futebol, ele vai ter que se amadurecer rápido em questão, que nem eu. Eu saí de casa, assim, pra alojar, eu não fiquei tanto tempo, mas eu saí de casa pra alojar com a idade mínima que foi 14 anos. A idade mínima pra alojar é com 14. Então, eu já saí com 14 anos de casa pra alojar. Aí, por isso que eu falei em questão da criação com pai e mãe. Se você depender do pai e mãe pra fazer tudo, você não ia conseguir sobreviver nos lugares que você for passar, entendeu? Porque às vezes a pessoa tem que até se mudar de estado, tudo, se quer ser realmente jogador, tudo. Então, o quê? Você não pode depender 100% do seu pai e de sua mãe quando você estiver fora. Porque quando você estiver fora, não vai ser sua mãe que vai lavar sua roupa, não vai ser sua mãe que vai arrumar sua cama, não vai ser sua mãe que vai te ajudar em si, em questão por dentro. Agora eu Júlio, entendi. Júlio, certeza que você tem 15 anos de idade 14. mesmo? 14 anos de idade? Agora eu entendi, porque você Cara, falou um tipo- bagulho de não pode ser mimado por causa disso, né? Que às vezes os pais mimam muito o filho, faz tudo por ele, não ensina a fazer nada, aí quando vai pro alojamento é um baque muito grande e não consegue Exatamente. se não consegue acostumar. se acostumar e se desenvolver lá e ter certo desenvolvimento que tem que ter dentro de campo, entendeu? Por isso que tem até casos de pai que eu já vi de não deixar o filho ir, entendeu? Que isso, infelizmente, é difícil pros pais, entendeu? Deixar seu filho sair de casa pra viver uma certa outra vida em questão, muito novo, e você não tá perto pra auxiliar, entendeu? Eu sei que é difícil, só que se o seu filho quer, infelizmente você tem que deixar. Que nem minha mãe, principalmente eu que sou filho único. Minha mãe, quando eu saí de casa assim pra alojar, ela ficou muito triste os primeiros dias, tudo. Só que tem que, né, se acostumar, né? Se realmente é o que eu quero viver, se é uma coisa que se realmente dá certo pra minha vida, eu vou conseguir dar um futuro melhor pra ela, tudo que ela merece. Então ela tem que me ajudar em questão disso. Mas por que você fala se der certo pra sua vida? Tipo, Porque- você tem essa questão de você achar que não vai conseguir ser Porque jogador? futebol, ela é uma coisa incerta. Certo. Incerta pra qualquer um. Você não tem certeza se você vai ser jogador de futebol. Eu tenho na minha mente que eu vou ser jogador. Eu tenho na minha mente. Eu vou ser jogador e pronto, acabou. Só que a gente tem que pensar no quê? E se não der certo também? Você tem que ter um plano B. Entendeu? Eu já tenho até o meu plano B. Que é o quê? Estudar educação física pra eu ser técnico. Eu não quero sair do mundo do futebol. Porque o mundo do futebol pra mim é uma coisa que eu amo de paixão. Então, se eu realmente não der certo como jogador, por que não como técnico, entendeu? Ou sei lá, se não der certo como técnico, preparador físico, fisioterapeuta, eu quero trabalhar tudo no mundo de futebol, assim, de qualquer forma, entendeu? Por isso que eu falo. Só que na minha cabeça, eu vou ser jogador, sim, eu tenho que ter essa mentalidade. Se você não ter essa mentalidade, não tem como. Se você não acredita em si mesmo, quem vai acreditar em você? Não tem Sim. essa. Tem uma frase do Emicida que ele fala: você é o maior responsável pelo seu sonho na face da Terra. Se Exatamente. isso não fizer você correr, eu não sei o que vai, né? Então você é o maior responsável pelo seu sonho na face da Terra. Ninguém pode querer mais que você, senão
tá ferrado na sua vida. Não tem Sim. como. Você tem que Mas- ganhar com você. Mas isso, tipo, isso é muito forte, gente, porque assim, até pra quem tá ouvindo a gente, né, e tudo, eu sempre falo aqui pros meus alunos isso, né? Isso que você falou de não ter o plano B, é exatamente isso. O plano A é esse, plano B, não, dane-se o plano B, né? O plano B é fazer o plano A dar certo. Exato. Exatamente. O plano B é fazer o plano A dar certo. Então, tipo assim, mas o que te faz pensar que o que poderia não te fazer ser um jogador de futebol é a sua habilidade dentro de campo, é o comportamento, o que não, por exemplo, quais seriam os fatores para você não ser um jogador de futebol? Então, é que cada ano que passa muda muito a performance do jogador, entendeu? Porque eu já vi que o quê? Tem vários jogadores que com 11 anos era o destaque do próprio time, era muito habilidoso, o pilar do time era o exemplo. Só que chegou com 13, 14 anos, já não deu mais certo, já não conseguiu, já é um jogador reserva. E aquele jogador com 11 anos de idade, que era o banco, que era o que entrava só se o time tivesse ganhando de 4 ou 5-0, vira o pilar do time, entendeu? Vira titular e se desenvolve, tipo, tem um desenvolvimento maior, entendeu? Às vezes é muito disso, só que eu me preparo muito em questão disso, porque eu não gosto de cair de nível. Eu não gosto. Entendi. Infelizmente, pô, a gente não é uma máquina, entendeu? A gente tem o nosso corpo é nosso trabalho, a gente não é uma máquina. Então, dependendo, querendo ou não, uma hora você vai estar ruim, uma hora você tá bem, entendeu? Então não tem, infelizmente, a gente não pode negar isso. Só que o que a gente tem que fazer? A gente tem que minimizar esses momentos que você vai estar mal na sua carreira, entendeu? Às vezes você passa pro, sei lá, entendeu? Alguma coisa dentro de casa, refere dentro de campo, ou às vezes dentro de campo mesmo, você começa a decair, aí sua mente começa a ficar baixa e você Começa não a cobrar consegue. mais. Que nem eu, é que nem eu. Quando eu tava no Palmeiras, eu tava me cobrando muito. Sempre me cobrei demais. Entendeu? Porque eu, às vezes assim, lá eu sabia que eu tinha potencial pra ficar. Só que o que aconteceu? Eu não tava conseguindo abrir minha mente pra jogar. Entendeu? Eu tava com medo. Olha só que Entendeu? tudo tem essa questão da mente, né? É. Olha só que eu te perguntei da questão de rendimento e tudo que você me falou até agora é uma questão mental, né? Em questão até do São Paulo e do Palmeiras. Eu falo do Palmeiras porque que eu já tava com uma idade maior, entendeu? Então o quê? Foi minha primeira em si assim experiência com um clube grande foi o Palmeiras, porque o São Paulo eu fiquei muito pouco tempo, eu era muito pequeno. Certo. Então, pô, lá os jogadores são do seu nível maior, melhor que você. Não tem essa. Os jogadores que estão lá são jogadores excepcionais, são jogadores, pô, muito bom. Então, ou seja, lá você tem que estar. Você tem que ter a capacidade para jogar. Que eu acho que realmente eu tinha a capacidade. Eu Legal. tinha capacidade para estar lá. Só que tem muito essa de momento. Lá você tem que estar no momento bom para você ser titular. Se você não tiver no momento bom, você vai decaindo, decaindo, decaindo. Por isso que futebol é momento. Então, momento, futebol é momento. Você tem que estar num momento, numa fase muito boa e tentar mantê-la por muito tempo. Lá, infelizmente, eu não consegui abrir a mente, entendeu? Como foi minha primeira, eu fiquei com medo, entendeu? Às vezes até eu conseguia me soltar, mas nem sempre. E não é porque eu queria. Eu tentava abrir a mente, eu me concentrava tudo, só que não é porque eu queria. Às vezes acontece mesmo da pessoa. Sim. Por isso que o que a gente faz? A gente tenta minimizar tudo que acontece, todos os erros que acontecem. Que nem o Cafu. Você não viu o Cafu? O Cafu, que ele tentou 9 peneiras por aí. Se ele tivesse abalado na primeira ou na segunda, ou na terceira, e já tivesse largado, ele não ia conseguir ser Sim. jogador. Entendeu? E você foi o que falou. Ele foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chegou, passou. E foi o quê? O capitão do Penta? Duas vendo? Copas do Mundo. 2 Copas do Mundo. Então o quê? Vai muito disso. Então, às vezes, o técnico não vai conseguir olhar para todo mundo. Porém, você tem que fazer o seu mesmo se ele não estiver olhando. Entendeu? Você tem que investir o seu tempo, treinar, entendeu? Se empenhar, não dar migué, entendeu? Então você tem que ir Sim. pra cima, você tem que explorar esse mundo inteiro. É aquela frase do rock, né? Eu sempre digo isso para os meus alunos, que não é sobre bater, é sobre apanhar e continuar de pé. Né? Exatamente. Então, tipo assim, Sou fã do rock, viu? vence, exato, Já assisti todos os vence, filmes. vence quem não é quem bate. Né? Tipo, se você for ver um lutador de MMA, um lutador de boxe e tudo mais, eu sempre falo sobre estratégia. Né? Em tudo eu tento ver estratégia. E a estratégia de uma luta de boxe, uma luta de MMA, seja qualquer que seja,
não é sobre bater, é sobre você estudar o seu adversário, saber quando ele abaixa a guarda, saber quando ele tá mais despreparado para você conseguir dar o punch, né? Para você conseguir dar o soco vencedor, do que se você ficar tentando bater, o que vai acontecer? Você cansa, né? E o cara que tá mais descansado vai lá, né? Então é sobre apanhar, continuar de pé e saber dar o punch final, né? Imagina tivesse no... A gente tá falando muito sobre mentalidade, imagina tivesse lá no PES ou no FIFA, né? Além de você aumentar as habilidades do jogador, eu fazia muito isso quando eu jogava PES, né? Eu joguei no começo. Ficava lá aumentando a habilidade do jogador mais furreco do meu time, colocava tudo em 99, né? Imagina se tivesse a mentalidade, o comportamento. Como é que esse cara ia ser, né, surreal? Porque não é só habilidade, né, ali no... Que nem eu tô brincando, né? Mas imagina, você coloca habilidade tudo em 100%, mas isso é dentro de campo e fora de campo, né? Infelizmente, eu sempre falo para alguns meus alunos que não gosto de citar nomes e tudo, mas tem muitos jogadores que poderiam ser exemplos, que poderiam ser, né? E não são pelo comportamento fora de campo. E muitas vezes é por isso, né? E muitas vezes é por isso que, tipo assim, esse cara não consegue mais. Você falou do Cristiano Ronaldo, né? Por que que ele me zoou da questão do Cristiano Ronaldo? Porque a gente fica zoando entre eu e ele sobre Messi e Cristiano Ronaldo. Para mim, os dois são sensacionais. O que eu não gosto são de outros jogadores que muitas vezes são idolatrados. E esses caras, eles só têm resultado dentro de campo. Fora de campo, infelizmente, esses caras eles não conseguiram ter resultados expressivos porque acabaram se perdendo. Começaram muito bem, mas acabaram se perdendo. E é por isso que não tem... muito se questiona, né? Mas é por isso que muitas vezes até não tem bola de ouro. Você quer falar do Neymar, você fala. Você só faltou falar o nome só. Falou Neymar Júnior. Que nem questão. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. O Neymar, ele pra mim, ele é uma referência dentro de campo, que nem todo mundo fala. Dentro de campo ele é um monstro e foda-se. Pra mim é o melhor. Dentro de campo ele é monstro, não tem o que falar. Dentro de campo ele joga muito. Dentro de campo ele é um jogador em si maravilhoso, joga demais. Só que aí tem a questão de fora, que nem vocês falam, em questão de não ser focado. Entendeu? Só que nem sempre ele, infelizmente, ele conseguiu fazer o quê? Ele conseguiu, farra, festa, fora de campo e ter um desempenho dentro de campo muito bom. Entendeu? Só que o que acontece? Nem todo mundo, né? Nem todo mundo vai conseguir ser o Neymar, né? Essa é a vida. Aí tem gente que acha que nasceu o Neymar. Exatamente. Aí quando começa na base, acha que vai ser o Neymar, não precisa focar, vai subir, ser profissional. Chega lá, não é assim, acabou. Gente, mas eu falo muito, eu falei no podcast passado, né? Não sei se vocês viram, né? Você falou que não viu o Ronaldo jogar, meu Deus do céu. Não sei se vocês viram o Kaká jogar. O Kaká muito. É bom, hein? Então, assim, cara, mas você fala assim, coloca o Kaká comparado ao Neymar, Kaká comparado a Messi. Kaká... Exemplo, né? Assim, não, o Kaká ele não era aquele jogador surreal. Não era, tipo, ele era aquele meio campista que dava assistência e tudo, mas tipo... monstro, não, eu não falo que... Ele era bom jogador, não tô falando que ele não era um bom jogador. Eu quero pegar na parte que... Eu só tô falando que entre Kaká, com habilidade na bola, e um Neymar, e um Ronaldo, e um Ronaldinho Gaúcho, o Kaká tava ali, mediano. Só que o Kaká ganhou bola de ouro. E o Kaká, ele ganhou bola de ouro numa época em que não se estava falando muito de habilidade do Kaká em si, em que o Kaká desbancou como um jogador de futebol, mas era pelo contexto, como mentalidade, como jogador, como um cara muito fora das quatro linhas, né? Então é muito disso que eu converso aqui e eu quero trazer esse assunto da mentalidade, né? Já trazendo também uma outra pergunta, né, Júlio? Isso que até a gente estava conversando naquele dia. Você é um cara que tá com 14 anos. Certo. Daqui 4, 3 anos você sobe para um profissional. Nem isso, né? Tipo, a gente vê o Estevam, a gente vê o Hendrick. A idade mínima para ser profissional são 16. Mas então vamos supor, daqui uns 2, 3 anos, você é um cara que, tipo, sobe para um profissional e desbanca que nem um Hendrick, desbanca que nem um Estevam, desbanca que nem qualquer jogador aí, né? De alto nível, de alta performance, né? Esses caras, eles já sobem, já sendo, primeiro, promessas,
esses caras já sobem já com um salário extraordinário, já, né? Muitas vezes que desbanca até jogador aí experiente, jogador que tá no É. clube há mais de 10 anos. Você tá preparado para isso mentalmente? Você consegue, tipo, dimensionar você na posição que você tá hoje e o Júlio daqui 3, 4 anos subindo, sendo um jogador que tá ganhando 100, 200, Não. 300 mil Em reais, por questão de exemplo? salário, que nem você falou, eu vou usar até um exemplo que um nosso coordenador disse pra gente. Que 3 ou 4% consegue se ganhar mais de 100 mil. Mais de 100 mil. Os 10%, ou 8%, 10% consegue ganhar uns 50 mil. Aí já 15%, 4 ou 5 salário mínimo. Entendeu? E o resto, 60%, um salário mínimo e se ganhar. Né? Que o quê? Dependendo do clube, infelizmente, o salário não é bom. Ou seja, se você quer ser jogador, se você quer desfrutar do dinheiro, você realmente tem que se bancar dentro de campo. Em questão do dinheiro, isso aí é fato, mexe muito com a pessoa. Em questão, dependendo se a pessoa não tem uma mentalidade muito forte, muda o jeito, tudo. Que é uma coisa que eu, particularmente, eu não vou ser, eu acho. Em questão, eu não vou mudar por dinheiro. Se realmente eu conseguir desbancar como jogador. Por quê? Eu acho que essa questão do dinheiro, o dinheiro acaba se você não saber administrar ele. Então, se você mudar de pessoa por conta do dinheiro, uma hora você vai estar bem. Aí outra hora você pode estar mal e a pessoa que você como que é o nome da palavra? Uma pessoa que você desbancou por conta do dinheiro pode estar no alto e você no baixo. Sim. Entendeu? E muita questão por pessoa não. Nossa, sempre. Se eu ver uma coisa dessa assim, nossa, eu não admito. Pessoa maltratando outra porque se acha melhor que alguém. E uma coisa que eu odeio isso e sempre vou odiar. É uma pessoa achar que é melhor que alguém por conta que ela é, por conta Por que conta da ela. posição que ela tá. Exatamente, um exemplo. Até hoje, às vezes, tem por um titular desbancar um reserva, porque o reserva é reserva, o titular é titular. Que nem eu falo, a titularidade, ela não é pra sempre. Se você não prezar. Sim. E, Não é e pra nem, e nem a sempre. reserva também, E né? nem a Pega, reserva. pega, por exemplo, o próprio Neneca, de vocês lá. Terceiro goleiro do Flamengo, Era ruim, né? Ruim, né? Naquela época. frangueiro. E hoje? Tá se tornando o maior ídolo do Corinthians, né? Tipo, tá Não, tá pra... longe ainda, né? Não, tá um pouco longe, mas, tipo, É. o salvou agora na Sul-Americana, tá salvando, Primeiro goleiro, vai né? ser, tipo, talvez o principal Conseguiu ser responsável pela... Pegou 3 pênaltis, né? Se eu não me Pegou engano. 3 pênaltis agora na Sul-Americana, vai ser o principal responsável, está sendo o principal responsável por tirar o Corinthians, Salvar, né, né? hoje Do rebaixamento. Exato, dessa posição. Então é isso, né? Tipo, Sim. nem toda titularidade é pra sempre, nem toda reserva é pra sempre. Exatamente, e às também. vezes o time nem tem uma titularidade, né? Nem tem um cara titular. O cara, ele tá bem em certo momento. Qualquer momento, ele pode desbancar, ser desbancado por outro jogador, entendeu? Então não tem essa, assim. Futebol é inexplicável, na verdade, né? Se for falar assim de Exatamente. futebol, ver o Gabigol não fez nada na Europa, chegou no Brasil, Exatamente. no Gigante Flamengo, voou, fez gol na final. Tudo. Eu ia puxar aqui, mas esqueci que Então, eu tô eu falei, tipo, o gigante Flamengo, eu falei, É, tá. Tipo, o Flamengo. Eu sou clubista no máximo, eu esqueço que. Entendeu? Uma frase que um treinador me falou um dia, assim, falou pra gente um dia que às vezes eu não entendo que o quê? Bom é o titular. É melhor que o titular é o que tá na reserva e o melhor ainda é o que não é relacionado. Por quê? O mundo gira, né? É muito. Que nem eu falei pra você, tem jogador que no sub-11 era tal, que virou no 14, 15 outra pessoa. É que nem o futebol. Às vezes você tá de reserva, tudo, às vezes você tá de não relacionado e você começa do nada a desbancar jogador, começar a jogar demais, dar resultado pro time, entendeu? Que nem um exemplo do Rafael Veiga. Entendeu? Ele já tá no Palmeiras há um tempo já. Só que ele foi virar titular desbancar nos últimos anos agora, assim, ser titular, sem ser Sim. visto como clube. Outro que é mais visível, que é o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior chegou no Real Madrid em 2018, se eu não me engano. Foi. Pô, o cara era
maltratado no Real Madrid pelos companheiros em si, vou falar o Benzema em si. Falou, não toca pra ele, ele joga contra a Exatamente. gente. Pô, começava assim o que? Ele até fazia jogada boa, só que ele não conseguia fazer gol, chutava errado, entendeu? Não conseguiu vingar muito bem assim no começo, só que o Real Madrid não desistiu dele. Ele ficou certo, tipo, não sei se eu não posso, não vou dizer assim certo, mas ele ficou o quê? 2 anos, 3 anos assim, na reserva, entendeu? E com os, pô, companheiro dele de ataque. Se acontece isso comigo, eu fico abalado. Tipo, sinceramente, em questão num jogo. O seu companheiro de ataque, que é o seu companheiro que vai jogar com você, que você tem que ter uma certa relação boa, falar pra não tocar pra você, porque você tá jogando contra o seu próprio time, pô, A bala. demais, cara. Acontece. Por isso que eu sou uma pessoa que, não só eu, como vários jogadores, o futebol ele é coletivo. O futebol não é individual. Não tem como você jogar sozinho. O Neymar jogar sozinho contra uns jogadores. Não tem como. É a frase que eu falo em todo podcast, né, Felipe? Você já marcou essa frase? Já conseguiu decorar a frase? Jogador ganha jogo, time ganha campeonato. Jogador ganha... Isso é uma frase do Assim, ó, Michael Jordan. Eu conheci essa frase de outra forma. Que foi assim, desse jeito. Que foi time ganha jogo e elenco ganha campeonato. Sim. Entendeu? Não adianta você também ter só os 11 jogadores lá. Você tem que ter um time completo, com banco e tudo. Só que, além de você ter um time, você tem que ter um time entrosado. Entendeu? Você tem que ter uma boa relação pro time, pra o time jogar certo, entendeu? Tirar as diferenças que vocês têm fora de campo e começar a se juntar dentro de campo. Entendeu? Ter uma relação boa. Por isso que a maioria dos times que estão até em base, em questão que não são dos clubes grandes, assim, chegam longe mais do que outros por conta do entrosamento, por conta do time, todo mundo corre por todo mundo, não tem essa de estrelismo, entendeu? De jogador, eu sou melhor que todos eles, eu sou melhor que isso. Não, não tem essa. Que nem, eu nunca assim, não vou falar, pô, eu sou o melhor do meu time. Eu tenho que focar em ser o melhor. Só que eu não tenho um focar de, pô, sou melhor, não vou marcar, sou melhor, nossa, isso, não vou tocar. Tem essa, entendeu? Todo mundo joga junto. O time tem que se ajudar. Você tem que ser o melhor pro time, não Você- o melhor pra você. Exatamente, tem que ser melhor pro time, não melhor pra você. Que nem, às vezes, em questão técnico. Você, que nem eu disse pra você. Meu estilo de jogo, pelo menos o que eu procuro é ser que nem o Ronaldo Fenômeno em questão. Não quero ser aquele centroavantão de área que fica parado lá, faz a parede, por forte. Banheirista, né? Exatamente, que fica Gabriel lá Barbosa. só pra empurrar a bola assim pra dentro do gol. Rony, Vulgo. Gabigol. Rony Rústico. Não, eu não quero ser. Só que se for melhor pro time, se o técnico quiser que eu faça essa função, eu vou fazer. Porque se no olho do técnico isso vai ser melhor pro time, eu vou fazer isso, entendeu? Sim. Não tem essa. De, não vou fazer, não quero. Se o técnico, primeiramente, pra todo time tem que confiar no técnico. Se não confiar no técnico, não vai. adianta, não vai pra frente. Então, se ele acha melhor pra mim, tô dando um exemplo, se ele acha melhor pra mim fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Se ele quer que eu deixe de fazer tal coisa pra ajudar o time, eu não vou deixar de fazer uma coisa que eu acho que vai ser pior pra mim. Mas eu vou procurar fazer mais o que o técnico procura em mim, entendeu? Sim. Que nem, às vezes tem pessoas que isso eu acho errado falando assim, questão de jogador. Se o diferencial dele é o drible, se o diferencial dele é a firula, e tem gente que quer tirar isso dele, eu não acho isso certo, entendeu? Tipo, nossa, pô, aquele jogador tal, isso não, tem que pegar e começar a dar 2 toques na bola. Você vai pegar agora, quando você pegar a bola, dá 2 toques já era. Não. Mas se ele faz isso excessivamente, se ele faz isso, pô, em hora ruim, eu falaria pra ele, tipo, diminuir a quantidade pra ajudar o time. Eu não quero tirar o melhor de cada O jogador. diferencial O dele. diferencial dele, entendeu? Só que eu não sou técnico, eu não posso falar isso. Eu tô dando um exemplo, porque não aconteceu ainda isso comigo, entendeu? Só que eu só tô dando um exemplo se isso realmente acontecer, que eu acho que vai estar errado, que eu não pararia de fazer. Eu só, tipo, diminuiria pra ajudar o time, entendeu? Em questão. Eu não gosto de, tipo, porque tem pessoa que quer mudar o estilo do jogador
entendeu? Quer fazer ele virar uma máquina, que muitas das vezes isso é ruim pro jogador, entendeu? Muito ruim. Mas isso é o que eu falo do capitão do time, né? A gente tava discutindo isso no podcast passado, né? Eu falei do Rafinha e do Marcos Rocha. Rafinha do São Paulo e o Marcos Rocha do Palmeiras, eles são jogadores que desbancam, tipo, você fala, nossa, esse é um puta de um jogador. Não é. Mas os caras, eles são líderes. Os caras, eles impulsionam, eles alavancam mais os outros do que a eles mesmos. Não, bora pra cima, vamos, é isso, né? O Rogério Ceni fazia muito disso. Então, o próprio Cafu que você falou, tipo, pô, o Cafu era zagueirão. Lá não tô falando que ele não defendia, que ele não era um zagueiro forte e tudo mais. Mas ele é um capitão. Como o Thiago Silva também foi durante um bom tempo ali na seleção, né? Tá desempenhando um papel ali, né? Acho que ele veio pro Fluminense até muito por conta disso também. Acho que o Thiago Silva ele não veio assim, nossa, vou fechar o gol fechar a zaga do Fluminense ali. Não. Ele veio para ser uma referência dentro de campo, né? E você tem muito dessa visão, né? Por isso que você falou dessa questão do capitão. Porque o capitão, ele não é quem manda, ele é quem leva o time, né? A jogar e tudo mais. E que são esses caras. Cara, Marcos Rocha, para mim, particularmente, ele não é um cara que desbanca. Você vê e fala assim, nossa, o Palmeiras, Marcos, estava falando em 4 gols. Hoje é sábado. Hoje é sábado, o Palmeiras está jogando com o Cuiabá, aqui em Campinas. Né? Fiquei sabendo ontem disso, fui para comprar o ingresso, não fui tentar comprar o ingresso, não consegui, né? Porque eu, como um bom São Paulino, sou um bom corintiano também, sou um bom palmeirense também, né? Isso não me desce, cara. Isso, Ela isso, torce pra sinceramente, 3 times diferentes, não é possível. Não, São Paulo e o ainda. pior é o que se ele fala assim, não, eu torço pro São Paulo, mas eu também torço pra quê? Pô, pro Flamengo, que nem você é flamenguista. Que é interestadual. Exatamente, o cara quer torcer pros Eu tenho, quatro eu, rivais. tenho, eu tenho 2 camisetas do Flamengo, uma do Botafogo, uma do Atlético Mineiro. Aí vai Porque falar eu mal não do sou, Santos, eu mal não do sou, eu não Corinthians, sou mal do clubista, Palmeiras. não sou clubista. Mas enfim, voltando ao Não, raciocínio. mas isso aí não é questão de ser clubista, tio. O cara torcer pros 3 times que é rival, o maior rival de São Paulo, faltou só falar que torce pro Santos também. Se eu tivesse uma camiseta do Santos, eu ficaria... Não faz sentido. Não tem como, não tem como. Hashtag paz nos estádios, hashtag sem clubismo. Não, eu Não é entendo. questão de paz no estádio, tio. Tô acabando com a magia das torcidas. Não adianta, tem que ter essa rivalidade. Não tem como. Rivalidade, eu gosto de rivalidade. Eu gosto de rivalidade, a rivalidade saudável. Né? É aquela, sabe aquela figurinha do Cebolinha e o Cascão? Rivais sim, inimigos também. Falando em É a rivalidade torcida do que Flamengo você por causa do tocou, Vasco. e falando em rivalidade, é uma coisa que você tocou aí, jogador não pode ter essa rivalidade pra si mesmo, né? Exato. Não pode, que nem eu torço pra tal time, só que se eu defender outro time e jogar contra o meu time, eu vou querer ganhar de qualquer Tem que forma. vestir a Eu vou camisa, né? ganhar, Não. tem que vestir a camisa, entendeu? Tem que, se realmente você tem que se impor pro time, se entregar tudo pro time que você tá jogando. Eu acho que isso Entendeu? pro jogador, sim. Agora, a gente que é torcida e tudo, eu defendo muito disso, eu entendo os emocionados, os fanáticos, né? E tá tudo certo, eu acho Eu que sou fanático. tem que ser. Não, tem que ser mesmo, é porque é uma opção minha, né? Que eu gosto de futebol. Eu sempre falo para as pessoas, eu gosto de futebol, e por eu gostar de futebol, eu não sou esse clubista, esse fanático. Então, cara, se eu for no Maracanã com você, no jogo do Flamengo, eu sou flamenguista desde criancinha. Se eu for no Itaquerão, no jogo do Corinthians, eu sou corinthians desde criancinha. Isso é uma escolha minha. É algo que eu gosto e eu fico muito feliz com isso. Tanto é que, tipo, eu não sofro quando o meu time, que é o São Paulo, perde. É que agora ele tá bem, né? Tá bem assim, tá Faz bem mais ou menos, né? Mas tá aí. Né? Mas, enfim, mas eu acho que pro jogador, sim, né, Júlio? Tipo, pro jogador tem que ter essa de vestir a camisa do time. Tanto é que aconteceu com o seu vulgo Gabriel Barbosa esses dias que colocou a camisa do Corinthians. Concordo, pois Quase não que entendo. foi, né, esculhambado. Mas Né? o cara não faz nem sentido. Segundo ele, né? Torcia pro Santos antes, depois foi pro Flamengo, aí usa a camisa do Corinthians. É o C. Então, é uma coisa assim que eu acho que por jogador existe, que é o quê? Você sentir amor por um time que você passou ou te revelou e torcer pra outro. Que é o caso do Neymar. Entendeu? O Neymar, se eu não me engano, ele é palmeirense.
Ele tem, é palmeirense. tem resgatar a carteirinha se eu não me dele, engano, ele é então, palmeirense. Não né? faz Só nem que o quê? sentido o Neymar, que ele fala Então- uma hora que é palmeirense. Não, falam que ele é palmeirense, a outra hora fala que é flamenguista. Ou então, depois assim, santista, eu não faz nem- sei se isso realmente é verdade, só que eu sei que é uma coisa que acontece mesmo com o jogador. Ele torce pra um time, só que se é um exemplo. Eu torço pro, vou dar um exemplo, Vasco. Vou dar um Vasco, só porque ele é flamenguista. Só que aí, pô, vou pegar logo o de rival. O Fluminense foi o que me abraçou, o Fluminense foi que me criou como jogador e foi o Fluminense que me revelou pro mundo do futebol. Eu vou ter certo carinho pelo Fluminense, Sim. entendeu? Pô, Esse carinho, por exemplo, você tem pelo Cosmopolitano, no caso. pelo Cosmopolitano e até pelo Palmeiras eu tive também, mesmo não sendo palmeirense. Entendeu? Pelo jeito que o time te trata, pelo jeito que o carinho que você tem, do jeito que você age dentro de campo, tudo pelo time, você vai ter certo carinho pelo time. Mesmo não sendo o que você foi criado. Você vai ver aquele time com os outros olhos. Que nem é o caso do Neymar. Ele pode não ser santista, mas o carinho que ele tem pelo Santos, ele vai pro estádio com a camisa do Santos, torce pro Santos, é totalmente verdadeiro. Isso que eu quero dizer. Então, tem jogador que tem essa de torcer pro clube, mas tem muito carinho por outro, por questão que foi esse time que abraçou e abriu a porta pra ele. Entendeu? Legal. Isso que acontece muito no futebol. Boa. Só um minutinho. Maria, quanto tempo tem de gravação? Nossa, 1h26. Já vamos encaminhando aqui pro final. 1h26. Nem Ó. parece que a gente falou tanto. Vamos liberar o Júlio. Você tem alguma pergunta, alguma consideração final aí? Pra gente ir encaminhando. Tipo assim, se alguém quer começar assim a ser jogador de futebol, assim, entrar em base, qual o conselho você daria? Assim, um conselho é que se você realmente quer ser jogador de futebol, você não desistir. For fácil, não pode desistir fácil. Primeiro de tudo. Não pode desistir. E se empenhar muito pra isso, se empenhar. Se você quer, trabalhe pra ser, mesmo de pequeno, pô, vai lá, brinca dentro de campo, tenha comprometimento, mas não desiste fácil, entendeu? E que nem voltando no Cafu de novo. O Cafu, ele demorou muito tempo pra conseguir entrar na base, passou por 9 por aí. Entendeu? Então você não pode desistir fácil do futebol, porque o futebol é louco. O mundo do futebol é diferente. Uma hora você pode estar embaixo, outra hora totalmente você já pode estar em cima, entendeu? Então, futebol é um mundo confuso. Então, tem que ter persistência. Não tem essa, tem que ter persistência. Fechou. Fechou, é isso. Rapaziada, chegamos ao Aham. final de mais um episódio do Realcast, do nosso querido podcast, o melhor podcast da região, melhor do Sumaré, em breve melhor do Brasil e do mundo. Tamo junto, galera. Brigadão. Tamo junto. Júlio também, uma palavra final aí pra É isso, galera. rapaziada. Muito obrigado. Coloca por quem Insta, aí. qual que é o Insta? JúlioCésar.Goncalves, escreve aí. Porque né, era pra ser Gonçalves, só que não Certo. tem o C cedilha, não consegui colocar. E é muito grande nome, então é Concalve com V mudo. Bota lá, JúlioCésar.Goncalves. Recebe DMs Pode mandar. de quem? DMs de quem? Só de Ixi. gatas. Só pra selecionada. Não tem essa. Só pra selecionada. Jogador Não. caro. Sou exigente. Jogador caro é assim mesmo, gente. Tamo junto, galera. Brigadão. Até a próxima aí. Fechou.